Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas. E aqui estamos para a nossa segunda aula ao vivo da RSK Academy. E hoje é dia de fazer aula em português. Então, vamos lá. Já falei de mim na semana passada, então eu não vou falar nada hoje. Vamos para a nossa programação. Então, boa noite aí, Suelen, Fábio, Aurélio, Aguinaldo, Rafael, Lorival. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou fazer uma pequena revisão da aula passada, que vai ser somente para as pessoas que não fizeram a aula passada. Então, vai ser uma coisa um pouco mais rápida, tá? Que é essa parte de instalar o Web Wallet, fazer a conexão, pegar RBTCs no Faucet e fazer a inscrição, tá? Então, isso dá uma revisão mais ou menos aí de uns 20 minutos, 20, 25 minutos. Aí depois a gente vai para o conteúdo da aula de hoje mesmo, que é, vocês vão conhecer o Remix, que é uma ferramenta do Ethereum e que a gente usa na RSK, que é muito boa, eu recomendo, é a melhor ferramenta para iniciantes. No Remix, a gente vai criar o nosso primeiro Smart Contract, todo mundo vai criar, e aí eu vou ajudar quem precisar no chat, eu estou aí para apoiar vocês. Faremos a publicação do Smart Contract na Testnet, que é a nossa rede de trabalho, e durante o meio do caminho aí, enquanto a gente está esperando a transação confirmar, aí eu falo mais para vocês do próprio processo da RSK Academy. Eu vou falar só um slide da Academy agora, tá? E realmente, boa noite a todos aí que eu não vi depois. Daqui a pouquinho a gente vai para o nosso site, tá? O academy.rsk.dev.br. E a gente tem também o nosso pad. Em um minutinho eu peço para vocês. Eu vou fazer isso já. Peraí. Então, vamos lá. Aqui está o pad. E eu tenho ele aberto aqui também. E, inclusive, então, no pad a gente já tem o próprio link da Academy em português. Enquanto eu falo um pouquinho, vocês podem colocar os nomes de vocês aqui. E desculpa, Paulo, te joguei lá embaixo. E eu vou dar uns espaços grandes aqui, porque geralmente a gente precisa. Boa, muito bem. Eu não sei fazer carinha aqui, eu preciso aprender. Muito bem, enquanto vocês estão colocando o nome, deixa eu falar um pouquinho, então, da própria Academy. Então, só para vocês relembrarem qual é o nosso objetivo, né? Então, a ideia é que a gente vai fazer um curso mais longo, vão ser alguns meses aí, trabalhando os conceitos com vocês, e a gente está começando do zero mesmo, assim, é quase do negativo, tá, gente? Porque é realmente para começar com a base. Essas 3 primeiras semanas é que são as semanas base mesmo, tá? Que foi a semana passada, onde a gente falou das wallets. Então, não tem como você fazer smart contract, você transferir uma cripto, você entender desse mundo, se você não tem uma carteira e não sabe fazer uma transferência. Então, foi isso que a gente fez na semana passada. Hoje, a gente vai falar de smart contracts, e esse curso, ele está focado em desenvolvedores, porém, essas 3 primeiras aulas, elas são básicas para os 2 mundos, tá? Então, todo mundo consegue criar seu smart contract, mesmo se você não for um desenvolvedor. Você saber criar, você saber como funciona, isso te ajuda depois quando você tem que falar com as pessoas mais técnicas, inclusive. Então, a gente acaba criando uma melhor comunicação entre as pessoas de negócio e quem é desenvolvedor. Então, esse é o nosso objetivo também. E somente na semana que vem é que eu vou falar de blockchain. Então, eu inverti bastante o processo, eu sei, porque geralmente se começa a falar de blockchain, e eu optei por primeiro colocar vocês realmente com a mão na massa. Então, semana que vem é que a gente tem uma aula um pouco mais teórica, onde vocês vão entender o que é blockchain, o que é a RSK especificamente, o que ela tem de ligação com Bitcoin, com Ethereum. Hoje vocês vão saber um pouquinho mais com Ethereum, porque a gente vai falar de smart contract, né?
E os smart contracts aí, o importante é vocês entenderem que eles são os mesmos do Ethereum, exatamente os mesmos, tá bom? Então, aqui, ó, para o pessoal que entrou depois, eu coloquei o link no chat, eu posso colocar de novo, porque eu não sei se aparece para quem entrou depois. Então, a gente está neste link aqui, né, que é a Academy, lembrando que isso é um pad colaborativo, todo mundo consegue escrever, todo mundo consegue apagar. Então, só tome cuidado para não apagar tudo. E é neste link aqui que a gente coloca os nomes de vocês, de preferência na parte de baixo. Muito bom, gente. Então, já tem uma turma aqui inscrita. E por que eu peço para vocês colocarem o nome, né? Porque, basicamente, eu faço como se eu estivesse numa sala de aula mesmo com vocês. Imagina a professora passando nas mesas de vocês e vendo o que vocês estão fazendo. Basicamente, é isso que eu estou fazendo com vocês. Porque, já eu vou pedir para vocês colocarem o endereço de vocês, colocarem a publicação do Smart Contract. Então, a gente consegue interagir como se a gente estivesse junto, no mesmo espaço. Então, a gente encurta as nossas distâncias, seja lá onde estivermos. É essa a ideia. Só para relembrar, então, o básico da Academy, tá? Para quem não estava aqui na semana passada. Então, primeiro, lembra que eu tenho inglês, espanhol e português. Então, agora eu já estou em português. E nós vamos começar na parte de cursos. Quem já tem uma carteira pode conectar, mas eu vou fazer um pedacinho do zero para quem não tem nada, tá? Então, eu venho em cursos, desenvolvedores, e na overview da semana passada, então, aqui é a aula passada que a gente aprende das carteiras, tá? Então, temos aqui a nossa revisão das wallets. E o que vocês precisam para hoje? Eu não vou fazer parte teórica, então a gente precisa instalar uma web wallet. E aí eu dou uma dica para vocês que é o seguinte: para quem já tem, para quem realmente é iniciante do zero, começa com a NIFT, que é mais fácil. A MetaMask, ela tem mais flexibilidade, mas ela também te pede mais conhecimento. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou perguntar para vocês quem não tem o wallet instalada. E eu vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês, só quem não tem, para eu ter uma ideia de quantas eu vou fazer, se eu vou instalar tudo de novo ou não, tá? Então, conta para mim aqui na linha 47 do pad, quem não tem o wallet instalada. E aí, bom, para quem não tem, como eu falei, a gente vai usar a NIFT, né? Vou deixar só os dados lá, então, se precisar. Me parece que todo mundo tem. Bom. Então, se alguém precisar instalar a NIFT, vou deixar os dados aqui, tá bom? E, inclusive, eu vou passar esta parte aqui para baixo, porque daí vocês podem seguir tudo isso. Então, me parece que vocês estão em ordem aí, que todo mundo tem carteira, muito bom. Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês já têm a carteira, próxima etapa, então, é se conectar à Academy. Aqui está a Academy. Eu vou instalar uma carteira, gente, só porque eu quero fazer do zero, tá? Então, me dá um minuto que eu farei a minha instalação. Porque eu queria fazer a inscrição de novo para vocês verem, tá bom? Então, eu vou fazer a minha de novo. Então, ó, fui no link da NIFT, né, que eu tô... Passei ele por lá de cá. Que eu tô seguindo daqui, então, da wallet. Então, eu escolhi a NIFT. Aí, fui em Chrome Extension. Adicionar. Foi? Não, não foi. Adicionar, agora tá indo. Adicionar. Bem rapidinho. Então, em um minutinho, eu receberei a mensagem de que isso aqui tá em ordem. Tá, ó, tá adicionado, legal. Lembra que ela, pode ser que ela suma aqui do lado, clica no puzzle aqui, na pecinha de quebra-cabeça, faz o PIN da NIFT para você não perder mais a sua carteira. Aí, tô na carteira, aceita os termos de uso, define uma senha. Posso esquecer essa senha? Posso. O que eu não posso esquecer são essas palavrinhas aqui, ó. Essas eu não posso esquecer nunca, tá?
Então, essas palavrinhas, guarde com muito carinho, porque ela é que realmente é o segredo aí, é a senha de toda a sua carteira, tá? Salva, é legal você salvar, por enquanto faz um download dela, depois diz que você copiou para um lugar seguro. E aqui na rede, não esquece de mudar a rede. Então, a POA é a rede original da NIFT, porque a POA é uma sidechain do Ethereum, então é uma rede baseada no Ethereum. Agora, a gente vai para RSK Testnet, que é a rede que a gente está trabalhando, que é uma sidechain do Bitcoin. Então, aqui estou eu na RSK Testnet, e agora, como vocês todos têm carteira, então eu vou pedir para vocês colocarem aqui nome e address. Então, vocês podem colocar aí o nome e o endereço de vocês. Deixa eu ver se eu resolvo o problema do Márcio, que ele está me falando do Rafael. Pode ser, Márcio, que aconteça o seguinte, tá? Não usa mainnet não, Alan, é testnet, tá? RSK testnet. Só isso aqui. Então, para resolver o problema do Rafael que o Márcio está me falando, a dica é o seguinte. Na semana passada, quando eu comecei até essas aulas, eu vi que estava acontecendo uma coisa estranha aqui com a NIFT, principalmente quando eu entro nela de novo, que eu vou fazer esse processo. Então, eu fiz o logout aqui, tá? Vou entrar. Então, aqui eu já estou na testnet, né? Mas dá uma olhada aqui, esse endereço que apareceu aqui, ó, ele é diferente do meu outro endereço. Então, isso é um problema da NIFT nesses dias, tá? Alguma coisa que aconteceu nas últimas semanas. Como é que eu resolvo isso? Eu tô indo para a POA de novo e depois eu tô voltando para a RSK Testnet. E aí sim, se eu fizer esse processo, ele me dá o meu endereço correto, tá? Então, a dica é essa, Márcio, porque pode ser que ele não esteja conectando por isso. Aí, outra coisa que eu posso falar para vocês para ajudar também é que se ele estiver na rede errada, não vai conectar. Então, que é a nossa próxima etapa, né? Então, todo mundo que já tem o endereço lá bonitinho, gostei de ver. Então, agora você vai fazer a conexão. Ah, nossa, você está falando aqui. Aqui ele tem que ter o link do Livestorm, né? Se ele não fez o cadastro no Livestorm, acho que ele não consegue. Deixa eu dar uma outra dica, então, para a gente resolver isso. Para resolver o Livestorm, ainda está aberto. Então, se você precisa vir aqui e fazer a inscrição. Tá? Se quiser, pode passar para ele fazer a inscrição de novo. É interessante aí, o Caio falando que também teve esse problema. Talvez dar um F5 na página também, viu, Márcio? Você viu o Caio falando aí também? Então, é um desses casos. Então, depois que a gente já instalou a wallet, lembra que a gente tem que fazer a conexão na Academy. Eu vou mais para baixo agora, porque daí vocês conseguem colocar os endereços de vocês. Então, eu vou ficar aqui embaixo agora. Tá? Então, lembra que a conexão na Academy nada mais é do que você clicar no Connect uma Wallet. E aí sim, ó, eu tô com a NIFT instalada, então eu escolho a NIFT. E tipo, o meu também não fez nada agora, né? Então, faz um F5 na página.
porque ele não reconheceu que eu troquei minha carteira, essa que é a verdade. Então, conectar, NIFT, e agora foi. Legal. Aí agora eu tenho o Rodrigo me falando que só aparece MetaMask e Wallet Connect, né? Então, o que acontece, Rodrigo? Primeiro, se você tem um MetaMask instalado e ele está ativo, ele sobrepõe a NIFT. Então, você precisa desabilitar o MetaMask ou você vai ter que usar o MetaMask, tá? Então, para usar NIFT, recomendo agora desabilitar o MetaMask. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa, mesmo se eu já tinha, então eu instalei a NIFT, eu desabilitei o MetaMask, mas se eu não fizer F5, a página acha que ainda é o MetaMask. Então, por isso que você precisaria daí fazer o F5 também, tá? Legal. Aí, confere se você está no endereço certo. Então, olha, meu endereço é D9, né? Começa. Aqui também eu tenho um D9, tá certinho. Tá? Lembra para o pessoal que precisar conectar o MetaMask, a gente tem que fazer a configuração por fora, né? Deixa eu ver se eu tenho ela mais fácil aqui para vocês. Estava fazendo um monte de coisa aqui, acho que não. Bom, para quem quiser conectar no MetaMask, então, para o Alan, tá? Para o MetaMask. Deixa eu colocar um link aqui para você. O endereço é o endereço da sua carteira, né, Lorival? Então, a sua carteira deve ser a mesma da semana passada. Então, não necessariamente é o da aula 2, né? Porque a ideia é que você vai se conectar com a sua carteira todos os dias, todas as aulas, tá? E eu tô vindo aqui só para pegar a configuração da MetaMask para o Alan. Então, ó, Alan, você vai precisar fazer essa configuração aqui, tá? Com os dados da testnet. Então, eu vou colocar isso mais para cima. Você vai ter que ir no Custom Network. Tá bom? Então, no seu caso, Alan, você precisa dar uma conferida se você colocou esses dados aqui bonitinhos ou se você precisa trocar, tá bom? Boa. Gostei muito agora do comentário do Márcio, tá? Não, Márcio não, do Aurélio, sobre as maiúsculas e minúsculas. Então, o que acontece com isso? Depois vocês podem olhar aqui, ó, no detalhes da wallets, vocês vão ler sobre o checksum, tá? E o problema das maiúsculas e minúsculas é o checksum. Então, por exemplo, o MetaMask, ele não usa ou melhor, não é que ele não usa, ele usa o Chain ID do Ethereum. Então, ele vai te dar uma forma de endereço de maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, que é essa aqui de baixo. Aliás, é a primeira, é a de cima. Aí, na NIFT, ela te dá o endereço com o checksum. Então, isso vai ser esse segundo aqui. Então, repara que tem algumas maiúsculas e minúsculas diferentes. E existem carteiras que quando você vai colocar um endereço, você quer transferir para alguém, por exemplo, alguma coisa, e a carteira vai te responder um erro, que até eu falei para vocês, eu coloquei isso, por exemplo, na aula da transferência. Posso até mostrar isso para vocês. Então, na aula da transferência, eu falo para vocês que se você tiver um erro desse tipo, que o checksum é inválido, você transforma o endereço em minúsculas, porque minúscula sempre vai. Então, que é esse terceiro item aqui, em minúsculas sempre vai funcionar, tá bom? E agora, o que nós fizemos todos aí, vocês conectaram, então a gente já criou carteira, conectou. Aí eu queria que vocês olhassem e aí você vem aqui em Profile
e veja se você é um estudante registrado. Eu não sou, porque eu criei a carteira agora, então eu vou fazer meu registro, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo, para quem não é então vai em Profile. Então, se você ainda não for estudante, o que você vai fazer agora? Aí sim, a gente vai no inscrição, né, na Academy, e aí a gente vai nesse link para efetuar a inscrição. E, opa, peraí que eu mudei de lugar aqui sem querer. Então, esse aqui é para o Lorival, para você ver a página dos nomes, tá? Geralmente, a gente tá com pouca gente aqui, tá com 24, ele é tranquilo, tá? Eu já pus 100 pessoas num desse, tá? Aí, pro Alan. Alan, exato. Alan, você não participou da primeira aula, então provavelmente você não fez a inscrição. Então, você vai precisar fazer essa inscrição aqui, tá bom? Aí, a segunda coisa é, se você não participou da primeira aula, seria melhor você começar com a NIFT. Mas, se você quiser usar o MetaMask, eu só vou mostrar aqui o que tem que fazer, tá? Que você já tem instalado. Então, eu tenho o MetaMask aqui. Ui, acabei de fechar o bichinho. Então, tá aqui meu MetaMask. Então, e por sinal, eu tô na mainnet, eu tô até numa rede que tem dinheiro, coisa que eu nunca faço. Então, eu tenho que conectar na testnet. Então, você não vai ter a testnet a primeira vez, não tem problema. Por isso que eu passei aquele link, que você tem que vir no Custom RPC e preencher esses dados aqui, de acordo com os dados que eu coloquei aqui para você, tá? Então, você vai ter que preencher tudo isso, e aí selecionar RSK Testnet. Só depois que isso aqui estiver certinho, é que você consegue fazer a conexão. E faz recarrega a página, tá? Para garantir que vai funcionar, tá bom? Isso é pro Alan. Então, eu vou tirar meu MetaMask de novo, senão ele vai ficar brigando com a NIFT. Vamos lá, MetaMask, vai embora. Então, como eu falei, quem já fez a inscrição na semana passada, não precisa fazer. Como é que eu sei se eu fiz a inscrição na semana passada? Aqui no Profile, você vai ver os seus dados, você vai ver a sua carteira, tá? E eu fiquei mudando para lá e para cá, eu tenho que conectar de novo. Então, aqui, ó, eu não sou um estudante registrado. Mas isso que eu comentei, assim, agora o Alan falou que o problema era da NIFT, né? Então, as duas carteiras funcionando ao mesmo tempo não dá certo. A gente tem que sempre, para usar uma, desabilitar a outra, tá? Então, eu vou fazer a inscrição, porque eu não fiz. Eu criei uma carteira nova do zero hoje, então eu tenho que fazer a inscrição. Isso mesmo. Isso. Aí, para o Tiago, olha só. Por que eu não consigo fazer a minha transação? Eu não tenho RBTC. Vocês têm, quase todos, né? Quem que não tem RBTC? Quem está começando hoje. Então, quem está começando hoje, precisa ir no Faucet pegar os RBTCs. Então, como é que eu faço isso? Eu vou deixar aqui a aula do Faucet e eu vou no Faucet também para pegar meus RBTCs. Então, ó, eu vou rejeitar a transação, porque eu sei que eu não tenho saldo, copiar meu endereço e colar aqui. Vamos ver se eu acerto esse negócio. Isso. Aí, enquanto isso, eu vou responder a pergunta do Tiago. Tiago, só aparece uma classe inscrita porque vocês só têm opção agora de fazer a inscrição no curso de desenvolvedores. O curso de negócios, ele vai ser lançado no início de maio, tá? Então, aí vocês vão poder se inscrever em 2 cursos. Por enquanto, só existe
esse curso. Então, a classe, para a gente, na realidade, não é a aula, né? Como a gente pode confundir, só existe uma turma, tá? Então, o curso de desenvolvedores depois vão ter outras turmas também. A gente vai fechar uma turma, vai abrir outra, e também vai abrir o curso de negócios. Então, por isso que agora só tem uma. Eu até já tenho criada, tá? O Smart Content do curso de negócio, mas ele não foi divulgado ainda. Então, ninguém vai conseguir se inscrever nele. Agora que eu tenho RBTCs, deixa eu só fazer a minha inscrição, que eu estou fazendo do zero, né? Então, eu preciso fazer de novo. Ó, agora eu posso me inscrever. E eu mostrei para vocês também aqui semana passada, que olha, esse gas limit aqui é a estimativa de gas que eu preciso para executar o Smart Content, ou seja, para chamar o Smart Content e fazer a minha inscrição. E esse valor, ele é muito alto. Se você comparar, para a gente fazer, por exemplo, uma transferência, é 21 mil. E por que ele é tão alto assim? Porque quando a gente faz a inscrição, a gente está adicionando o nosso endereço em 2 Smart Contracts diferentes, que é um da lista de estudantes, outro do próprio curso, e também está sendo criado um Smart Contract para a gente, que é chamado de portfólio, onde depois os nossos projetos serão adicionados no portfólio. Então, isso aqui, ele gasta muito mais gas do que simplesmente fazer uma transferência. E o gas, na realidade, o que ele é, né? Imagine que assim, que eu quero ir daqui até o Rio de Janeiro. O gas são quantos litros de gasolina eu preciso para ir daqui até o Rio de Janeiro. Então, isso seria o que a gente define no gas limit. Então, pode ser que assim, eu vou gastar 50 litros, mas então eu ponho o gas limit até 60. Isso quer dizer que eu não posso gastar mais que 60. E o gas price é o preço do litro de gasolina. E, por exemplo, na rede Ethereum hoje, aqui o gas price está muito alto. Eu estava vendo há uns minutos atrás que o nosso na RSK está 0,65 gigaway. O gas price na Ethereum hoje estava 280, 230. O mais baixo hoje foi 130. Eu estou com uma transação pendente esperando baixar o gas, para falar a verdade. Então, agora eu vou simplesmente clicar em Submit, e aí leva um tempinho para minha carteira, então, para minha inscrição ser efetuada. Enquanto isso, eu posso até olhar aqui a minha inscrição, e eu vou olhar o chat um pouquinho, tá? Sim, Vanessa, tem como você transferir seus RBTCs da NIFT para a MetaMask. A única coisa que você precisa é saber o seu endereço da MetaMask, e igual na semana passada, a gente fez aquela primeira transferência para o Smart Contract da Wallet, que eu mostrei para vocês, você pode transferir para o seu MetaMask. Por exemplo, você vem aqui, você vai clicar em Send, e aqui você vai colocar o endereço do seu MetaMask, e você pode clicar então no Send Max Amount para mandar tudo. Uma coisa que você vai perceber, Vanessa, é que o seu endereço na NIFT, ele vai ser diferente do endereço da MetaMask. Por quê? Porque a NIFT, ela usa o que a gente chama de Derivation Path da rede. Então, por exemplo, para o Ethereum, eu vou até mostrar aqui para vocês num outro canto, eu tenho isso no detalhe da Wallet, tá? Que era a lição de casa para vocês lerem, tá? Aqui no detalhe de Wallets, vocês vão aprender sobre os Derivation Path. E, por exemplo, o Derivation Path do Ethereum é esse. Então, ele vai gerar um endereço do jeito que aparece no MetaMask. O MetaMask não muda o Derivation Path, ele só tem do Ethereum. Agora, se eu fizer a mesma coisa na NIFT, a NIFT usa o Derivation Path da RSK. E isso gera um endereço diferente. Aqui, por exemplo, eu coloquei com o mesmo, isso aqui é um mnemônico, com esse mesmo mnemônico, este é o endereço da Ethereum, e este, por exemplo, é da Testnet. Dá para ver que eles são completamente diferentes, tá? Então, por isso que você pode transferir de uma para outra, mas é importante você saber que o endereço vai ser diferente, tá bom? Por isso que o Jonathan até falou, você pode importar a carteira no MetaMask, mas mesmo se você importar nesse caso, Jonathan, provavelmente a Vanessa, ela não vai encontrar os RBTCs dela por causa dessas diferenças do Derivation Path, tá bom?
Algum dia eu posso fazer essas mágicas para vocês, assim, de mudar para uma, mudar para outra, mas aí seria uma aula mais avançada de wallet. A gente está tentando ainda ficar no básico, tá bom? Recomendo. Para iniciante, gente, fica na NIFT. É mais tranquilo agora, tá bom? Então, vamos lá. Enquanto a gente estava conversando, ó, veja que agora eu já estou inscrita. Se eu vier aqui em Profile, é isso que eu estava pedindo para vocês olharem, ó. Vocês têm que ter aqui, ó, o endereço da carteira de vocês, um portfólio, foi criado para vocês, a classe que você está inscrito, só o endereço, e a classe que está ativa, que é de desenvolvedores. Então, no futuro, a gente pode se inscrever em mais classes, mas só consegue ter uma ativa ao mesmo tempo, tá? E até uma curiosidade para vocês. Cadê? Tá aqui. Então, esse aqui eu vou colocar para vocês verem, para quem quiser aí de curiosidade. Esse é o Smart Contract do curso da turma, do curso de desenvolvedores. Esse carinha aqui. Então, esse que eu mostrei aqui para vocês, ó, esse Smart Contract, eu vou, por exemplo, atualizá-lo agora. Então, todo estudante que se inscreveu, ele está aqui. Eu posso ver, por exemplo, eu acho que esse aqui é o meu, né? Vocês já tinham inscrito semana passada. Ó, esse aqui é o meu. Se eu vier aqui, por exemplo, eu consigo ver a minha transação. Então, essa aqui foi a minha inscrição no curso. Essa é a minha carteira. Eu chamei a função de inscrição no curso. Essa aqui é a função de inscrição. Tá bom? E olha só, a gente consegue ver aqui, ó, que eu até mandei um limite de gas mais alto e o que ele usou foi esse, tá? Depois a gente faz alguma coisa bem detalhada de gas. Mas lembre-se que nosso foco hoje é fazer Smart Contract. Então, agora, eu acho que todo mundo já está aqui junto comigo na mesma página. Faremos nosso Smart Contract, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz nosso Smart Contract? Para vocês saberem aonde eu estou, então, eu volto aqui nos cursos. Então, aqui começam os Smart Contracts. E tem muita coisa aberta aqui, gente. Deixa eu tentar diminuir minhas coisas. Tá, acho que agora eu tô mais tranquilinha. Tirar o MetaMask, tirar esse. Agora sim. Então, tá bom. Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer o Remix. E eu vou passar esse endereço para vocês, mas eu não quero HTTP, eu quero HTTPS. Porque o Remix, tudo está em constante mudança, sabe? E nesse mundo, então, muda quase que todo dia, assim, vocês não têm ideia. Eu dou um curso num dia, no dia seguinte eu estou fazendo a continuação do curso, e a ferramenta que eu estou usando mudou, e as coisas param de funcionar. Eu costumo falar que eu passo vergonha um monte de vezes dando aula, gente, vocês não têm ideia. E aqui, então vocês vão agora nesse Remix. O que é o Remix? E a gente está nessa aula, tá? Para quem precisar. Então, aqui. Então, o que é o Remix? O Remix, ele é essa ferramenta online. E eu tenho, então, aqui esse workspace bonitinho. E aqui, o que eu vou fazer? Para vocês conhecerem melhor. Aqui eu tenho arquivos, que é onde a gente vai criar o nosso Smart Contract. Aqui embaixo eu tenho uma área onde a gente vê as transações acontecerem, é um console. E o que eu posso fazer aqui é clicar em Solidity. Que daí eu venho para o compilador Solidity. Talvez o de vocês não esteja com essa versão, não tem problema. Uma coisa que eu recomendo para vocês fazerem agora é clicar no Autocompile. Isso vai ajudar vocês no processo de compilação do Smart Contract, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, terceiro ícone, clicar no Autocompile. Como é que chama o terceiro ícone? Solidity Compile. Por que eu não consigo copiar? Pronto.
Muito bom. Aí, depois disso, e isso só para vocês saberem, é o processo que eu estou seguindo aqui, tá? Conhecer o terminal, ver o Solidity Compiler, tá? Habilitar o autocompile. E essa parte da JavaScript VM a gente não vai fazer. A gente vai fazer diretamente na testnet. O que seria essa parte da JavaScript VM? O Remix, ele tem um simulador de blockchain. Então, mesmo se eu não tivesse carteira, se eu não tivesse nada, eu consigo usar o Remix para fazer testes em smart contracts. No caso de vocês, a gente já vai fazer as coisas diretamente na testnet, tá? Então, para fazer na testnet, a gente tem que conectar o Remix à testnet através da nossa carteira. Então, essa parte que a gente vai fazer agora, tá? Como que eu vou fazer esse pedacinho? Eu vou no quarto ícone agora. Então, quarto ícone, que é o Deploy and Run Transactions. Então, vamos lá. 1, 2, 3, quarto ícone, Deploy and Run Transactions. E eu vou agora no item chamado Environment, eu vou escolher Injected Web 3. Tá? Então, aqui, ó, Environment, tem JavaScript VM, que como eu falei, ela é a memória do computador, e eu vou para Injected Web 3. Automaticamente, vocês vão ver que será selecionada a sua rede 31, que é a rede da testnet da RSK, tá? E aqui vai aparecer a sua conta. Lembra, a minha conta começa com D99. Vamos conferir? Ó, D99, eu tenho aqui 0.4978 RBTCs de teste, 0.49798 RBTCs de teste, tá bom? Então, eu tenho certeza que eu estou conectada na minha conta. Feito isso, agora nós estamos prontos para criar nosso primeiro Smart Contract. Então, eu vou para o próximo item aqui do nosso curso, criar o Smart Contract. Então, deixa eu só ver se alguém precisa de ajuda antes da gente ir para cá. Vamos ver. Vanessa, me conta onde você está. Também está valendo. A pessoa de roxinho que se perdeu, me conta onde você está. Tá bom. Deixa eu refazer agora esse pedacinho, tá? Para quem está perdido. Então, Solidity. Então, tá bom. O que a gente fez? A gente foi para o Remix. Vamos revisar essa parte. Então, eu vim aqui no Remix, nesse ícone original. Cliquei em Solidity, tá? Estou no Remix. Cliquei em Solidity. Vai aparecer o Solidity Compiler. Aí eu vou selecionar o Autocompile. Tá bom? Clica em Solidity, seleciono o Autocompile. E depois eu venho no quarto ícone que tem aqui, que é o Deploy and Run Transactions. Esse é o quarto ícone, tá bom? E aí eu escolho no Environment, eu escolho Injected Web 3. Tá? Por exemplo, de vocês vai estar aqui no JavaScript VM, eu troco para Injected Web 3. E aí eu vou ver que aqui eu tenho a minha conta, a mesma que eu tenho na NIFT. Tá bom? Isso. E eu gostei, gente, é isso mesmo. Tá perdido, ficou para trás, avisa a gente que a gente volta, faz de novo mais devagar. O importante é todo mundo acompanhar, tá bom? A gente não pode ir muito longe, senão depois fica mais difícil de voltar. Agora, vocês estão perfeitos. Pode chamar que a gente resolve tudo, tá bom? Então, muito bom. Alguém tem mais alguma dúvida desse pedaço? Senão agora eu vou criar o Smart Contract. Deixa eu ver como é que vocês estão. Aqui também tá bom. Eu vou tirar o perdido daqui, que acho que a gente resolveu já.
Então, tá. Aqui, ó. Então, agora eu vou para o segundo botão, o segundo ícone, que é o File Explorer. Então, aonde que eu vou lá, ó? Segundo botão. Vamos colocar esses dois itens aqui. Então, primeiro eu vou no File Explorer e depois eu vou procurar a mensagem Create a New File. E o file name vai ser name.sol. E o sol não é de sol, é de Solidity. Então, eu vou fazer esse pedacinho, tá bom? Então, ó, eu tô aqui no Remix, eu vim no segundo botão, que é o File Explorer. E aí eu vou clicar no Create New File. E o nome do arquivo é name.sol. Aí, então, para o Edson. Edson, se você fez o material da semana passada, tá? Se você já tem carteira, já tem tudo certinho, você consegue. Seleciona lá a sua RSK Testnet, conecta, e aí você pode seguir direto o que eu publiquei novo, segue o remix, tá? Isso, a Jaqueline coloca assim o name.sol. E para o Edson, então, se você já fez o material da semana passada, segue a gente aqui, ó, a partir da linha 107. 107 tá pertinho, tá bom? Então, todo mundo agora coloca o nome do arquivo name.sol. E vai acontecer isso aqui, ó. Eu tenho o name.sol aqui do ladinho e eu tenho um arquivo vazio aqui do lado direito. E também, pessoal, lembre-se que a aula será gravada, ela está sendo gravada, e exatamente porque a gente tem feriado na sexta também, a gente vai fazer a edição de tudo hoje para amanhã, até a noite, né? Provavelmente no fim do dia e início da noite, os vídeos já estarão publicados também, tá? E onde é que eu encontro o vídeo? No Aulas ao Vivo. O que eu fiz? Não era o que eu queria. Então, aqui no Aulas ao Vivo, vai abrir, tá? Na aula, por exemplo, a aula da semana passada, se eu venho no More Info agora, se vocês vierem aqui embaixo, não tem mais como fazer inscrição. No lugar da inscrição tem o vídeo da semana passada, tá? Amanhã, quando vocês entrarem na aula de hoje, primeiro vocês vão ver, aqui vai estar fechado, que vocês não conseguem fazer inscrição, mas ainda não vai ter o vídeo. No final do dia, provavelmente início da noite, aí sim, no lugar desta parte aqui, vai aparecer o vídeo para vocês assistirem a aula de hoje. Tá bom? Então, vou continuar. Criamos aí o arquivo novo, tá? Aí a gente tem esse exemplo aqui para copiar e colar. Eu vou copiar e vou colar. Eu vou colar também para vocês diretamente, para facilitar a vida de vocês. Então, se vocês quiserem. E deixa eu ver. Quem que é o roxinho que tá aqui? Me fala seu nome. Então, me fala seu nome que daí eu posso fazer umas perguntas para você me responder, tá bom? Lorival, tá bom. Então, Lorival, você veio aqui na página principal do Remix? Então, o importante é isso aqui, chegou na página principal, que é essa aqui, que ela vai ter o home só. Aí, aqui, o que a gente fez foi vir primeiro em Solidity e selecionar o Auto Compile.
tá? Então, Solidity, Autocompile. Aí depois, aqui do ladinho esquerdo, você vem no quarto ícone, 1, 2, 3, 4, e você vai trocar aqui o Environment para Injected Web 3. Você trocou o Environment também? Então, é isso, ó. Então, o próximo... Isso. Tá bom. Aí, a dica para você... Tá bom, pode fechar todos eles, tá? Mas, ó, Lorival, começa aqui, ó, da linha 107, porque essas partes estão aqui, ó. Você clica lá no terceiro ícone, Autocompile, depois clica no quarto ícone, escolhe Injected Web 3, e daí aqui só eu posso falar que então é o segundo ícone para criar o arquivo novo, tá bom? Acho que você consegue seguir por aqui agora, tá? Então, eu vou continuar aqui com vocês. A gente estava aqui no name.sol, deixa o meu ficar maior, para facilitar a vida de vocês. E agora eu vou explicar esse Smart Content, que esse é o nosso primeiro Smart Content. Aqui a coisa mais importante que vocês têm que fazer é trocar o nome. Então, esse nome aqui vocês vão trocar. Que é o que eu tenho aqui para dizer para vocês. Atualizar seu nome. Tá? Então, eu vou tirar a mensagem do Lorival agora. Então, como é que você vai atualizar o seu nome? Então, na linha 10, eu vou trocar para o meu. Como é que vai ficar o meu? Por exemplo, ele vai ficar assim. Então, vamos ver aonde é que está o arquivo. Então, você veio aqui no Remix e você criou um arquivo e ele está vazio ainda? Se ele estiver vazio, Vanessa, você vai copiar do nosso pad. Então, pode olhar aqui no pad, você vai copiar da linha 129 até a 144. Isso. Tá? Ou, se quiser também, ó, aqui, a gente pode copiar ele daqui, porque tem o botãozinho de copy de uma vez. Você copia ele inteirinho. Então, lembra que a gente tem sempre o apoio aqui do tutorial também, tá? Então, agora eu queria que todos vocês trocassem o nome de vocês. E uma coisa desse nome, que é super importante para vocês, gente. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está publicando um Smart Content no blockchain com o seu nome. Se você depois não gostar do seu nome, se você errar o seu nome, ou se você não quiser que o seu nome fique no blockchain, não use o seu nome real. Você pode, por exemplo, usar um apelido ou usar o que você quiser. Só que o nome que você colocou aqui, ele fica gravado no blockchain para sempre. Não dá para pagar depois, tá? E é importante. Só que ao mesmo tempo que eu estou falando isso para vocês, eu vou falar uma outra coisa importante. O nome que você usar aqui é o nome que depois estará no seu certificado no final do curso. Então, se você colocar um nome tipo Mickey Mouse, o certificado vai sair para o Mickey Mouse. Então, pensa como é que você quer gerenciar essa história do nome. Se você, eu não tenho nenhum problema em deixar meu nome inteiro por aqui, acho que eu já tenho uns 10 smart contracts com meu nome, tá? Mas veja, porque até quando a gente fala em LGPD, em direito, em privacidade, é uma escolha sua, tá? Só que saiba que o nome que você colocar aqui não vai mais ser alterado, tá bom? Aí, o Francisco fez uma pergunta muito interessante. Dá para criar uma função para mudar o nome? Sim, eu poderia colocar uma outra função aqui dentro para mudar o nome, mas eu não quero fazer isso. Por quê? Porque isso aqui, para mim, é o registro do estudante. Eu não quero que depois o estudante faz o curso inteiro com o nome e depois troca. Então, por isso que eu não coloquei aqui nesse primeiro Smart Content de vocês a troca do nome. Então, a ideia é que você vai
publicar o seu nome e ele vai ficar publicado. É essa a minha ideia, tá? E aquilo, gente, quem quiser aí, estamos aqui para guardar o seu nome no blockchain para sempre. Então, eu vou colocar o meu nome completo dessa vez. Tá lá, bonitinho. Só não deixa o your name, né? O your full name. Troquei aqui para o meu nome completo. E agora eu vou explicar um pouquinho do Smart Contract antes da gente fazer a publicação dele, tá? O que eu tenho aqui? Primeira linha, repara que quando tem esse símbolo na frente, essas barrinhas, está um comentário. O que acontece se eu tirar o comentário? Eu terei um warning aqui. Então, no meu terceiro botãozinho, vai aparecer um warning falando que eu não tenho licença. Então, é uma boa prática a gente colocar qual a licença que a gente está usando. Então, eu estou usando a MIT, ó, eu coloquei aqui, meu botãozinho ficou verde, eu já não tenho mais problema. Pode colocar acentuação no nome? Eu acho que sim. Sim. Não vejo nenhum problema nisso não, Aurélio. Apesar de que eu tive alguém ontem que me falou que teve problema, mas vamos tentar? Põe sim. A gente vai descobrir com você. E logo depois, então, que eu defini a minha licença, eu tenho aqui uma linha que está escrito Pragma. O que é isso? O Pragma ele é a declaração da versão do compilador Solidity que eu estou usando. Porque imagina assim, o compilador é o que transforma esse código que a gente consegue ler em um bytecode, que é um monte de letrinhas e números que a gente não entende nada, e o compilador faz essa tradução deste código, que está em inglês, para um bytecode com letrinhas e números. E existem funções diferentes nos compiladores, eles têm uma evolução. Então, por isso que a gente tem que dizer qual é a versão que a gente está usando. Então, aqui eu estou dizendo que eu estou usando a versão 0.8.1, tá? Em seguida, eu tenho a declaração do meu Smart Contract, que é isso aqui. Então, eu ponho a palavra Contract e depois eu ponho o nome do meu Smart Contract. É uma boa prática eu usar o mesmo nome do meu arquivo, porém, eu até poderia, por exemplo, ter vários Smart Contracts dentro do mesmo arquivo, tá? Então, só para vocês saberem que eu estou usando o mesmo nome, mas eu poderia ter outros Smart Contracts com outros nomes aqui dentro, tá? Solidity, ela é uma linguagem que ela parece um pouco com C Sharp, que seja, JavaScript e Python são as que mais se assemelham. Mas o mais importante é vocês saberem que ela é uma linguagem que a gente chama, ela é definida por chaves, tá? Por colchetes. Então, esses são os delimitadores. Então, quando eu abro aqui uma chave e fecho aqui embaixo, tudo que está aqui dentro é o Smart Contract. Toda vez que eu abro uma chave e fecho, tudo que está dentro tem a ver com o que diz aquela chave. Então, por exemplo, aqui eu tenho um construtor, e o construtor ele é a função que só é executada quando a gente publica o Smart Contract no blockchain. Só nesse momento que ele vai ser executado. Então, nesse momento, tudo que está aqui dentro vai ser executado. Aqui eu tenho uma outra função que é getName, que vai executar tudo que está dentro das chavinhas. Então, ela só vai retornar o nome. Basicamente é isso. Antes até dessas funções, eu tenho aqui as minhas variáveis. Variáveis, elas são como se fossem, para quem não é, por exemplo, desenvolvedor, é como se fosse uma caixinha que você vai guardar alguma coisa lá dentro. E eu tenho uma variável que é do tipo string. Uma string eu posso escrever qualquer coisa lá dentro, tá? Eu vou escrever o que eu quiser e guardar nessa caixinha. Quando eu digo que essa caixinha é privada, tem uma variável privada, quer dizer que depois a gente só consegue olhar o que tem lá dentro do Smart Contract. Publicamente, a gente não consegue olhar o que está lá dentro. Eu só consigo olhar na hora que eu publico o Smart Contract ou no caso aqui, eu vou conseguir olhar porque eu criei uma função para isso. Mas se eu não tivesse a getName, eu teria que
desvendar o bytecode do construtor, tá? Da hora que ela foi publicada. Eu tenho também uma outra função que é do tipo endereço. Então, o que são os endereços? Os endereços é igual a gente tem o endereço da nossa carteira. Então, é isso. Então, a gente tem o nosso endereço aqui. Então, a gente tem uma outra variável que é o endereço. E que, sim, o oposto da privada é pública. Então, toda variável que é pública, ela automaticamente, a linguagem, o compilador, ele gera um getter, que a gente fala, um get disso. Então, isso quer dizer que vai existir uma função chamada owner, que ela me retorna o valor dessa variável. Eu não criei essa função, mas ela vai existir porque eu declarei como pública. Então, ela é visível, tá bom? Então, essa é a diferença do private e do público, tá? Isso mesmo. Então, toda variável que é pública, ela pode ser vista depois que o Smart Content foi publicado. Então, ela pode ser acessada, tá? E quando ela é privada, ela não consegue ser acessada depois por fora. A gente só consegue ver no momento que ela é definida. E, por exemplo, aonde que ela é definida? Ela é definida no construtor. E aí eu chego no que eu quero fazer no construtor. No construtor eu estou dizendo que o owner, então o dono deste Smart Content, é a pessoa que está enviando a transação. Então o message.sender é a carteira, o endereço que está enviando a transação. Que no caso é a minha carteira NIFT, a sua carteira NIFT, cada um vai enviar o seu, tá? E no construtor também, eu estou definindo meu nome. Então, eu estou atribuindo meu nome aqui dentro, e por isso que eu falei que esse nome ele vai ser definido na hora que eu publicar o Smart Content, e porque eu não tenho nenhuma função para alterar, eu não tenho como depois trocar o nome. Então, é só na publicação que vai definir o nome, tá? E aí, eu tenho essa função getName, que eu fiz de propósito, eu coloquei essa variável como privada, porque eu queria criar uma função chamada getName para retornar o valor da variável privada. Então, aqui sim, a getName ela é pública também, então qualquer pessoa pode acessar, pode chamar a função getName para retornar o nome, que seria uma variável privada, tá? Imagina que em outros casos, você pode, por exemplo, fazer uma whitelist. Então, somente determinadas pessoas poderiam ver o que está lá dentro. Seria uma outra forma, tá? E aqui a gente vê que, então, essa função, ela retorna alguma coisa. Então, ela devolve para quem está chamando, pode ser outro Smart Content, pode ser um outro programa, ela vai devolver o nome, então, que a gente armazenou no Smart Content, tá? Deixa eu ver as dúvidas de vocês, os comentários. Então, legal, acho que eu já respondi para o Francisco. Então, qualquer endereço que interagir com o contrato consegue ver o nome, porque é público, é isso mesmo, no caso do getName. E o Márcio está me perguntando se você quisesse atribuir outro dono, usaria outro endereço. Sim, você poderia, por exemplo, Márcio, ou definir um endereço fixo aqui dentro, ou eu poderia, no construtor, passar um parâmetro que seria o endereço que eu quero guardar lá dentro. Isso é um pouquinho mais avançado, eu não vou fazer hoje, tá? Aí vamos ver agora a do Fábio. Isso, as informações que estão gravadas no blockchain são inalteradas, mas pode criar uma função para alterar. Isso mesmo. Você pode criar, e aí, Fábio, você pode criar uma função para alterar qualquer variável do seu Smart Content. Ela não precisa ser pública, tá? Então, eu poderia criar aqui um setName, ou, para falar a verdade, o Smart Content da segunda parte do nosso curso, não hoje, tá? Mas na segunda fase, digamos, a gente vai fazer uma que tem o set também. Então, eu vou ter uma variável privada, mas eu vou criar uma função que eu posso alterar o valor.
Então, é independente da variável ser pública ou privada, porque ela é privada, mas por dentro do Smart Content eu consigo acessar, tá? Agora, a função que vai fazer essa alteração, essa sim, precisaria ser pública, tá? Muito bom. Aí, outra pergunta interessante aí do Fábio para complementar, como é que você acessa a informação que estava antes da alteração? Pelas transações. Então, quando eu publico um Smart Content, todo Smart Content publicado, ele tem um endereço. Da mesma forma que nós, pessoas, temos nossas contas, a gente chama de account aqui, né? Os Smart Contents, eles também têm um endereço associado a ele. E eu poderia, por exemplo, pegar o endereço do Smart Content e pesquisar todas as transações que fizeram a alteração do nome. E aí eu vejo cada vez que foi gravado um nome novo. Esse é um caminho para isso, tá? Então, agora, eu acho que a gente já resolveu essa parte das dúvidas de vocês, são dúvidas bem interessantes mesmo, e a gente, na fase 2, vai fazer Smart Contents mais complexos, e a gente vai fazer isso na prática, tá? O que a gente vai fazer agora, então, é a publicação do nosso Smart Content. A gente estava no 4º botão, tá? E nesse quarto, bom, primeiro a gente estava no 2º botão, né? Para fazer o deploy, eu tenho que voltar para o 4º botão. Então, deixa eu colocar aqui publicando na testnet, que é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu fazer um reload só para ter certeza que eu não perdi nada aqui, tá? Boa. A única coisa do reload é que eu tenho que ir lá para baixo. Agora, essa parte de conectar na wallet tinha que estar lá em cima. Eu vou devolver ele lá para cima. Só aqui. Depois que a gente já, cada um resolveu o seu endereço, tá bom? Fui eu mesma que joguei ela lá longe. Então, o que vai acontecer? Agora a gente vai fazer a publicação na testnet. Então, é isso aqui que eu estou fazendo, tá? Publicação na testnet. Para isso, eu tenho que ir no 4º ícone de novo. Deixa eu voltar aqui para pegar a informação. Então, eu vou no 4º ícone. Deploy and Run Transactions. E aí, depois disso, vocês vão ver assim, que tem uma lista de contratos, vai aparecer o seu nome aqui. Eu vou clicar no botão Deploy, tá bom? Então, clicar no botão Deploy. Então, aqui estamos, hein? Eu estou no Remix, quarto ícone, 1, 2, 3, 4, e eu vou clicar nesse botão Deploy. Antes, você pode dar uma olhadinha se aqui você tem esse símbolo verde dizendo que a compilação foi um sucesso, lembra disso? E eu estou pronta para clicar no Deploy. Deixa eu ver que tem alguma mensagem aqui, tá? Então, Marcos, não tem que compilar primeiro, por quê? Porque lembra que logo no início de tudo, eu pedi para vocês virem aqui no 3º botão e clicar no Autocompile? Então, se você clicou no Autocompile, o seu Smart Content já está compilado. E por isso que o botão verdinho está aqui, tá? Se você, então, clicou no se você não clicou, você pode clicar agora no Compile Name.sol, que daí sim você vai ter ele selecionado aqui, tá bom? Isso, legal. Aí, deixa eu ver só, então, o da Giane e da Jaqueline, tá? Essa mensagem de vocês, gente, é porque provavelmente o Smart Content de vocês não está aqui na tela. Então, você só vai conseguir fazer se você tiver o Smart Content aqui, tá? Então, é para Jaqueline, né? Então, antes de você chegar nesse ponto aqui, você tem que ter vindo, então, no 2º botão, onde você criou o arquivo novo, esse name.sol, clicou nele, né? Selecionou ele aqui do lado direito,
E aí você colou esse código que a gente colocou aqui. Lembra, você pode copiar ele daqui. E aí, depois disso, então, se você já colou, aí não ficou colorido. Já sei o que aconteceu com o seu, Jaqueline. O seu name.sol, provavelmente ele não tá como name.sol. Então, o que você pode fazer para resolver isso? Deixa eu só melhorar minha tela aqui para vocês verem. Tá? Vem aqui nesse name.sol, você vai clicar em rename e garante que você põe name.sol, tem que ter o ponto sol. Ele não vai ficar colorido se você não tiver extensão, ó. Por exemplo, assim, ó, ele não fica colorido. E aí ele não é reconhecido como um smart contract. Para ele ser reconhecido, você tem que colocar aqui name.sol, tá bom? É isso. E, opa, deixa eu ver. Voltei aqui para cá. Eu não sei se faz diferença o sol maiúsculo ou minúsculo, você pode me contar. O do Márcio está me falando que o seu ficou em loop eterno. Pode acontecer, Márcio, que às vezes, como eu falei, o Remix ele anda meio, essa última atualização dele tá ainda deixando a desejar. Melhor fazer o refresh. Boa, você já descobriu o que tem que fazer, muito bom, tá? Aí agora... Isso mesmo, Jaqueline. Coloca desse jeitinho, tá? Com o sol minúsculo, então, que vai funcionar. Perfeito. Aí, então, a gente tá... Vou voltar aqui, né, pro meu... Veja que o verdinho tá lá. Vou voltar no meu quarto botão. 1, 2, 3, 4. E eu vou clicar em Deploy. Quando eu clicar em Deploy, vai aparecer aquela janelinha da NIFT para eu autorizar a transação. Então, agora eu vou clicar em Submit, que é para eu autorizar a transação. Então, eu estou enviando a transação para o blockchain. Essa transação vai publicar o meu smart contract. Então, tá aqui, Submit. E aí, a gente tem que esperar um pouquinho a transação ser confirmada. Enquanto isso, deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Não, o pessoal já está super esperto, adorei. Que então, ó, já descobriram o que vocês têm que fazer. Então, agora vocês vão escrever o nome de vocês e o endereço do seu smart contract name. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o meu. No caso do Rafael, ele colocou a transação. Legal, Rafael, pode ser a transação, mas eu prefiro que seja o endereço do smart contract, tá? E eu já vou falar para vocês por quê. Aonde eu posso ver o endereço do smart contract? Lá no Remix, depois que eu terminar, vocês vão ver que aqui embaixo vai aparecer, então, um verdinho, né, dizendo que a transação já está concluída. E se você vem do seu lado esquerdo, lá na parte de Deploy and Run Transactions, vai lá para baixo. Aurélio, gerava erro no acento, tá? Isso eu tive um menino ontem em inglês também com esse problema, é bom saber, tá? Então, a gente sabe que no construtor não funcionou o acento aqui. Depois a gente vai ver uns exercícios diferentes com isso. Por exemplo, aí a Jenny está me falando que ela mandou 2 vezes. Isso quer dizer que você vai ter 2 cópias dele, 2 endereços. Não tem problema. Você só tem que escolher depois qual que você quer usar, tá? Não tem nenhum problema, não. Então, ó, aqui vocês vão ver que vai ter o seu name agora aqui embaixo, ó, no Deploy and Run Transactions lá embaixo. Então, você tem Deployed Contracts. Então, no Deployed Contracts, eu consigo aqui copiar o endereço do meu Smart Contract. Então, copia.
e coloca aqui pra gente. Muito bom. Então, ó que legal, tem um monte de gente aqui. Vou tirar esse. Ah, já estão ocupando o espacinho, quase que tirei. Legal. Gostei de ver. Paulo, depois não esquece de me dar aula para me ensinar a colocar os ícones. E aí, vamos voltar aqui. Então, ó, eu fiz só para ver o que eu tenho na aula, tá? Então, a gente já clicou no deploy, clicou no submit. Vocês vão ver a confirmação da transação. O meu apareceu no outro monitor, tá? E aí você pode verificar, por exemplo, a transação no blockchain. Essa parte eu não fiz com vocês agora, tá? Também não fiz. A gente vai ver direto isso aqui, ó, que eu quero o endereço do Smart Contract de vocês. E agora a gente vai interagir com o Smart Contract. Essa parte que eu quero fazer. Windows mais C cedilha. Boa. Gostei. E eu tava com o meu endereço aqui gravado, não era isso que eu queria. Eu queria isso. Então, Vanessa, onde fica o endereço? Aqui no Remix, ó, eu tô no Deploy and Run Transactions, vai lá para baixo, procura Deployed Contracts, você vai achar o seu name, e do lado dele tem um botãozinho para você copiar o endereço. Tá bom? Então, aqui, ó, aqui que eu copio o meu endereço. E agora vocês vão expandir o Smart Contract de vocês. Então, clica no ícone que tem ali do lado, para a gente interagir com o Smart Contract. Que vai aparecer, então, a parte pública do nosso Smart Contract. Então, aqui eu tenho o owner, lembra? O owner é público, então ele aparece aqui. O name é privado, ele não aparece aqui. Mas o getName é público. O getName aparece aqui. Então, eu vou clicar no owner, eu vou ver que o endereço que vai retornar aqui é o endereço da minha carteira. E, enquanto isso, deixa eu responder a pergunta do Lorival. Então, Lorival, o name.sol é o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo é name.sol. O seu nome você vai colocar aqui dentro na linha 10. Então, aqui você troca para o seu nome. Tá bom? O arquivo é name.sol. O seu nome é na linha 10 dentro do arquivo. Então, eu voltei aqui, então, onde a gente estava no Deploy and Run Transactions. Lá embaixo eu achei o meu nome, o meu name, né, o meu Smart Contract. Eu vi que esse aqui é o endereço da minha carteira mesmo. E no Get Name, eu vou ver que meu nome está lá bonitinho escrito. Então, eu queria que vocês olhassem agora essa parte. Então, você vai clicar no símbolo para ver os detalhes. Ai, não gostei desses negócios aqui. Vou colocar esses ícones lá para cima para mim, porque eu gostei deles, tá? Isso é uma referência para mim. Vocês me deixaram morrendo de vontade de colocar ícones. Isso, não tem problema, o Aldson. O Creation of Name Pending no Deploy, dá uma olhada, o Aldson, se aqui na sua NIFT, se a transação está lá, ou se você tem que clicar no Submit para a transação ir para o blockchain. Pode ser que esteja pendente, porque você não confirmou, você não mandou a transação para o blockchain, tá? Dá uma olhadinha nisso. Tá? No caso do Aurélio, então, pode ser a mesma coisa, viu? Aurélio, veja se você
submeteu a transação, porque só depois que a transação for confirmada é que você vai conseguir ver aqui embaixo, tá? Então, não esqueçam de olhar as transações aqui. Você tem que confirmar a transação. Então, eu vi que tem mais umas pessoas ali publicando, muito bom. E lembre-se, então, depois que você publicar, você expande aqui o name, e aí você consegue conferir se você é o owner do Smart Content, tem que ser, né? E se o get name vai retornar o seu nome. Essas duas coisas que eu queria que vocês fizessem agora. O que é a última, Giane? Tá, então o que eu fiz, né? Então, ó, eu vim aqui em Deploy and Run Transactions, então só depois que a minha transação for confirmada, vai aparecer aqui na parte de Deployed Contracts, aparece o meu contrato. Eu clico no símbolo de maior que tem ali, para expandir os detalhes do meu contrato. E aí, eu pedi para vocês clicarem no Get Name, verificar se está certinho o seu nome lá, e clicar no Owner, verificar também se essa aqui é a sua carteira, que é o Owner do seu contrato. Então, foi isso que a gente fez agora. E para as pessoas que ainda não apareceram aqui o Deployed Contracts, não aparece o contrato, que foi o caso do Aldson, do Aurélio, eu pedi para eles darem uma olhadinha se aqui tinha alguma transação pendente. Pode ser que você não tenha, então, confirmado a transação. Tá? E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês diferente. Porque o que acontece? Se eu tenho esse código do Smart Content, eu posso usar este código com qualquer endereço que já está publicado. Então, eu vou usar com algum de vocês. Eu vou olhar o Smart Content de vocês. Lembra que nós estamos num blockchain público, numa rede no mundo inteiro. Então, eu posso, por exemplo, pegar um de vocês aqui, eu vou olhar o que o Fábio colocou no Smart Content dele. Eu copiei o Smart Content dele, o endereço, venho aqui no Remix, eu estou com o name selecionado, mas agora eu vou no @address. E eu consigo olhar o Smart Content de outra pessoa, ou até o meu mesmo, né? Mas eu quero olhar o do outro agora. Então, eu colo aqui do lado do @address, clico em @address, e por que ele não apareceu? Eu vou tentar outro para ver se de repente é o meu remix. Eu vou tentar o meu mesmo primeiro, tá? Só de curiosidade. Eu tô achando que talvez tenha algum problema nesse endereço, hein? Deixa eu ver. Deixa eu tentar o seu de novo. Deixa eu só ver se eu tô no lugar certo. Tô. Não, acho que deve ter sido eu, ó. Então, ó, coloquei aqui o endereço do Smart Content do Fábio. E eu vou clicar no @address. Olha que aqui embaixo vai aparecer outra instância do Smart Content. Então, esse primeiro eu sei que é meu. Este segundo é do Fábio. Então, se eu expandir o segundo e olhar o Get Name, ele colocou o nome dele, ó, Fábio Rezende de Andrade. Esse aqui é o do Fábio. E dessa forma, eu posso olhar o Smart Content de qualquer pessoa. Por exemplo, eu vou seguir a lista, tá? Eu vou pegar o do Thiago agora, eu consigo fazer a mesma coisa. No @address eu vou colocar colar, né, o endereço do Thiago, vou clicar no @address, agora eu tenho a terceira cópia aqui, e esse aqui é o do Thiago, Thiago Branco, é o nome dele.
E por isso que eu falei, gente, a gente está no blockchain público. Então, o nome que você colocou, se alguém sabe o seu endereço, o endereço do seu smart contract, consegue olhar o seu nome, do jeito que a gente fez. E esse para hoje, é esse nosso objetivo mesmo, tá? A gente vai aprender a fazer coisas permissionadas em outras aulas, mas não na primeira aula. Hoje é para ser público mesmo, tá bom? Então, deixa eu ver como é que vocês estão aqui. A gente tem vários aí, bonitinho, todos publicados. Legal. Isso mesmo. Então, a gente pode publicar o contrato um dos outros e olhar os detalhes. Na realidade, a gente não está publicando, né? A gente está instanciando. Porque o publicar é você criar ele no blockchain. O instanciar é você pegar algo que já está publicado e você faz uma... É o que a gente chama de instância, né? Você faz uma interface para visualizar aquele contrato que já está publicado, tá? Então, a gente está fazendo uma interface. Aí, a pergunta do Fábio, é isso mesmo, Fábio. Através de um contrato, você pode chamar funções de outro smart contract que sejam públicas. Por exemplo, se vocês... Eu até vou colocar aqui para vocês, tá? Porque eu estou na primeira aula bem básica, mas ao mesmo tempo eu sei que tem um pessoal aqui que já está mais adiantado, porque vocês estão me fazendo umas perguntas difíceis. Vem aqui depois, dá uma olhadinha nos eventos do meu site. Então, por exemplo, cadê? Nossa, tem coisa pra caramba, gente. Esse Factory, que eu tô devendo o vídeo do Factory, não vou fazer o Factory ainda, tá? Cadê o Swap? Perdi o Swap, gente. Onde foi para o Swap? Peraí. Aqui. Então, esse aqui, ó, é onde eu fiz um workshop com RSK Swap, que é igual ao Uniswap aí, porque é um pessoal até mais adiantado que eu sei que está me fazendo pergunta. Nesse aqui, eu uso os smart contracts do RSK Swap através de um smart contract que eu estou criando. E eu faço tudo isso no Remix também, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo, avançado, para os nossos alunos avançados que estão aqui me fazendo pergunta. Então, vocês podem, por exemplo, dar uma olhadinha nesse aqui, tá? E aí tem também o tutorial. Então, deem uma olhada nesse, que eu faço exatamente isso que vocês estão me falando. E, nesse caso, ele é mais complexo ainda, porque existe uma interface, e essa interface é que está fazendo a interação. Mas é isso que vocês estão pedindo mesmo, tá? Eu estou criando um token aqui, e estou criando uma interface para interagir com o Smart Contract do RSK Swap. Vai, Vanessa, a gente vai chegar nesse ponto mais avançado, é isso que eu quero fazer com vocês, mas não adianta, né? Tem que começar do básico. Então, hoje a gente está bem no básico, mas, como eu comentei, tem um pessoal avançado aqui que está bem ansioso, então isso é só para eles darem uma treinadinha sozinhos, tá? Então, é isso que eu queria fazer com vocês hoje. Agora, a gente vai, então, eu só vou colocar uns recados finais para vocês e relembrar, então, o que a gente tem na Academy. Deixa eu contar uma coisa. Na próxima semana, nós pegaremos este Smart Contract que a gente fez hoje e ele será validado pelo Master Name. Então, o que é um Master Name? É um Smart Contract nosso, da RSK Academy, que ele vai validar se o seu Smart Contract está certo. Então, sabe isso que eu fiz aqui na mão? Que eu fui lá, instanciei, olhei o nome de vocês? Quem vai fazer isso é um Smart Contract, não serei eu que farei isso com todo mundo, tá? Então, eu tenho um Smart Contract que você vai submeter o seu projeto para o Master. Como é que você vai submeter? Você vai colocar o seu endereço, o seu nome, e esse Smart Contract Master, ele vai verificar se naquele endereço, se primeiro, aquele endereço de Smart Contract que você mandou é seu, saiu da sua carteira,
Segundo, se o nome que você diz que tem lá é o nome que você guardou lá dentro. Então, ele vai olhar tudo isso e ele vai te responder se está válido ou não. Se tiver válido, ele já vai aparecer no seu portfólio. Então, hoje no portfólio só tem a wallet, né? Mas na próxima semana a gente fará a validação. Tá? E a ideia do curso é que ele tenha 12 aulas. Esse primeiro curso, que é o Alpha que a gente fala, ele pode ser um pouco diferente, tá? Pode ser que a gente termine ele antes ou até demore um pouco mais, porque a gente está fazendo uma coisa mais detalhada e eu estou sentindo o retorno de vocês no curso, né? Então, ele é muito, mas muito detalhado mesmo, assim, ele está de verdade personalizado, tá? Mas depois a gente vai conseguir fazer uma coisa mais para quem quiser entrar, sair fazendo, tá bom? Mais autônomo. E aí, para relembrar, então, da Academy, eu queria só falar para vocês essa parte aqui agora, então, que a gente tem essas aulas escritas que vocês precisam ler o conteúdo, tá? Lembre-se aqui, ó, que tem bastante coisa para vocês lerem ainda. Ó, esse módulo 2 foi publicado segunda-feira para vocês. Próxima segunda aparece o módulo 3 aqui para vocês lerem, tá bom? Aí, vocês têm na parte escrita os conceitos e esse passo a passo do que eu fiz hoje com vocês. Durante o curso, a gente tem esse uso das aplicações descentralizadas, que isso, gente, é muito legal. De verdade, eu queria fazer um curso, a gente criou essa plataforma porque isso não existia, tá? Porque ou você pega uma plataforma tipo Udemy, etc., que você tem lá vídeo, mas que você não interage, ou você tem um outro lado que é mais assim, só aplicação descentralizada. Então, nós criamos essa plataforma onde eu consigo, no meio das aulas, fazer essas interações. Igual a gente fez a inscrição, a gente na semana que vem vai fazer a validação do Master. Então, vai ser muito legal isso, porque a gente mistura essas coisas, né? Meu, tem um motoqueiro aqui perto que tá atrapalhando a vida, né? Vocês devem estar ouvindo. E aí, por isso que eu falei para vocês também que o nosso curso, a gente tem que estar conectado à sua carteira o tempo inteiro, porque a gente vai validar as aulas nas carteiras, e esses exercícios, os projetos, tudo vai ser validado com a sua carteira, tá bom? O curso, ele vai continuar sendo gratuito, mesmo após essas 3 aulas. A questão é que, assim, eu preciso de mais tempo para preparar as outras aulas também. Por isso que a gente está fazendo essas 3 aulas. Aí depois, na 4ª semana, para falar a verdade, vai ter uma aula avançada, que ela não vai estar ligada na Academy diretamente, mas só para contrabalancear, eu vou fazer uma aula, porque tem muita gente pedindo como criar um token infungível. Vocês sabem que os NFTs agora, eles estão super na moda. Eu até tenho comentado que esse ano é o ano dos NFTs, porque, basicamente, os artistas, em geral, eles descobriram que esta é a forma de eles se posicionarem no mundo virtual. E da mesma forma como eu falei que o ano passado foi o ano de finanças descentralizadas, esse ano é o ano dos NFTs. Então, na 4ª semana, que vai ser a semana do dia 12, e eu até aviso vocês que não vai ser na 4ª, eu vou inverter, nossas aulas vão começar a ser de segunda, porque eu preciso fazer primeiro minha aula em português, para depois fazer inglês e espanhol, eu estou sofrendo muito, então deixa eu fazer primeiro aula em português na segunda-feira. Então, dia 12 de abril, a gente fará a gente vai criar um NFT, a gente vai criar um smart contract de um NFT, tá? E assim, a gente não vai fazer a venda dele nem nada, quer dizer, isso aí tem que ter outra aplicação. Mas primeiro vocês vão entender só como é que cria, tá bom? E isso hoje é bem avançado, por isso que eu falei que assim, eu vou fazer uma pausa da Academy, fazer um negócio hiper avançado, e depois a gente volta para a Academy em maio com as aulas normais, tá? Mas é só que assim, eu tô com demanda disso, tá? Aí, deixa eu ver aqui até, tem algumas coisas, o Caio. Então, o Caio, o nome vai estar público no blockchain.
Então, você consegue ver o nome no Explorer ou pelo Remix. Então, Caio, você precisa, para você ver o nome, você precisa primeiro saber o endereço, tá? E aí, depois, com o endereço, sim, você consegue, mas você vai ter que chamar uma função no Explorer. Então, ele não vai estar explícito no código, tá? Mas dá para ver sim. Se você procurar bytecode, ir mais a fundo, você consegue sim. E o Eduardo falou do Smart Contract do Márcio. Eu quero dar uma olhadinha também no Smart Contract do Márcio. Vamos lá ver. Cadê o Márcio? Que linha que tá? Esse Márcio aqui, o 192, será? Acho que é, né? Só tem esse Márcio, tá bom. Então, eu venho aqui no Remix, eu vou colar o Smart Contract do Márcio aqui. Vou clicar no Add Address. Vamos ver o que acontece. Então, o que aconteceu aqui? Márcio, aquele endereço que você colocou lá, não é o do seu Smart Contract, tá vendo? Ele não retorna nada. Então, é certeza que o seu aqui não é o do seu Smart Contract, tá bom? Esse aqui. Por acaso, será que é o da sua carteira? Também não é o da sua carteira. Então, depois você dá uma olhadinha qual que é esse que não funcionou pra gente, tá? E isso é uma coisa legal, por exemplo, se você mandar depois esse endereço para o Master da Academy olhar, verificar, ele também vai falar, não, seu projeto está errado, você não passou na lição, tá? Mas como eu falei, isso é para a semana que vem. É quase isso, vai bombar na prova, tá? Outra coisa que a Academy tem também, gente, vocês vão ter testes, tá? E onde estão os testes? Não está aqui, eu tirei. Mas vocês vão ter que fazer testes, e eu não publiquei nenhum teste ainda. Na hora que você fizer o seu teste, o resultado do seu teste, ele também é gravado no seu Smart Contract, no seu portfólio, né? Então, você vai ver todo o seu progresso, tá? Esses testes, para vocês terem uma ideia, até o teste da aula 1 já está pronto, eu não publiquei ainda. E o que vocês vão ver aqui, por exemplo, ó, no final da aula 1 vai estar lá quiz ou teste, que vocês vão fazer um teste de 10 perguntas de múltipla escolha que vocês vão ter que responder. E aí tem um mínimo aí para acertar para você ter o seu certificado, tá? Pode tentar mais de uma vez. Mas para cada módulo vai ter um teste, tá bom? E o Márcio colocou outro aqui no chat. Será que esse funciona? Não, esse aqui é o que você tinha colocado lá, né? Ó, começa com... Ah, não, tinha um... É o mesmo que você colocou aqui, que a gente já viu que não é. Ó, a gente sabe que ele não tá fazendo nada, não. Dá uma olhadinha, Márcio. Você pode olhar sua transação. A gente tem que ver alguma outra coisa no seu. Deixa eu ver se eu descubro uma coisa aqui do seu, peraí. Então, essa aqui é a sua carteira, né? Então, por exemplo, eu vou lá na sua carteira no Explorer. Descobriu? Então me conta. Assim eu não preciso eu procurar sozinha. Ah, tá bom. Deixa eu ver o do Aurélio, então. Aurélio, o seu tá aqui? Aqui, o do Aurélio. Então, esse aqui eu sei que tá errado. O do Aurélio também não foi. Ah, mas se tem um xizinho diferente ali, hein? Será que isso aqui... Não, mas ele pôs certo. Não, isso não é um problema, não. Aqui no pad, tá certinho. Então, o Aurélio também colocou algum endereço diferente. Copy do address, tá? Por exemplo, deixa eu ver uma coisa. Não, não é. Tá? Aí vamos ver só as últimas cópias de vocês que a gente já está terminando. O hash da transação, como é que você pode ver o seu hash da transação? Algumas formas, tá? Aqui no Remix, o hash está aqui embaixo, tá? Eu posso procurar por aqui.
Outra forma, aqui na Nifty, você copia o hash, ou se você clicar, ele abre direto a sua transação. Essa aqui é a minha transação. E você vai ver que é uma chamada, então, aqui a criação, um deploy de smart contract. E eu estava vendo o do Márcio, né? Por exemplo, esse aqui é o seu, ó. Deixa eu ver. Você não fez, viu, Márcio? Tá vendo que na sua carteira que você colocou tem umas coisas antigas. No caso do Aurélio e do Márcio, o que eu desconfio de vocês, tá? Que provavelmente vocês não estão no environment injected web 3. Então, vocês fizeram a transação em JavaScript VM. Isso quer dizer que a transação de vocês, ela só funciona na memória do browser de vocês, ninguém vê nada, tá? Então, dá uma olhada se é isso. Garante que aqui está injected web 3. Vale tanto para o Márcio quanto para o Aurélio. Tá? Eu não sei se eu entendi a pergunta da Giane. Aparecer o NO Wallet. Não, eu não sei o que você quer dizer, não. Isso mesmo, Márcio. Fez um reset no Injected, porque quando a gente faz um F5, ele perde. Aí, se quiser, se atualiza o seu, a gente olha de novo. Entendi. O endereço da wallet, Giane, se for o endereço, sim, você vai ver aqui, ó, no name, o owner é o endereço da sua carteira, tá? Acho que é isso a sua pergunta. Deve ser o endereço da sua carteira, tá bom? No owner. É isso aí. Então, eu acho que é isso. Eu fico só mais 5 minutinhos, ver se alguém tem mais alguma dúvida. Acho que a gente fez aí o nosso primeiro Smart Contract. Bom, para quem não conseguiu fazer agora, lembre-se, amanhã à noite o vídeo estará publicado. Lembre-se também que você tem o tutorial, você segue aqui toda a parte de Smart Contracts detalhadamente, tá bem explicadinho. E caso você tenha alguma dúvida, não se esqueça que você pode entrar, então, no nosso Slack, pergunta lá em português, quem responde sou eu, mas eu respondo pelo Slack, tá? Se você me perguntar coisas da Academy por outros canais, eu não vou responder, porque a ideia é a gente concentrar as dúvidas no Slack, até para que a sua dúvida, depois outra pessoa veja e também ajude a outra pessoa, tá bom? Então é isso, não esquece de colocar suas dúvidas lá no Slack. E se inscreve para a aula da semana que vem. Então, tá aqui, ó, aulas ao vivo. Lembra que a gente precisa da inscrição no Livestorm. Então, essa aqui é a próxima aula. Faz a sua inscrição. Boa. Márcio, atualiza o seu lá no... E o Aurélio, atualiza o de vocês lá direto no pad, porque daí a gente pode guardar isso para semana que vem, tá? Deixa eu ver, eu peguei o do Márcio. Aí, o Márcio foi. Deixa eu ver o do Aurélio. Aí, o Aurélio também foi. Era isso, com certeza, tá? Últimas, então, detalhes aqui para vocês, além da inscrição. O que mais que eu tenho que dizer daqui? Basicamente é isso. Meus contatos vocês já sabem, já coloquei meus tutoriais. Então, vocês podem me achar nas redes sociais também, que eu divulgo, né, quando a gente está publicando as coisas, quando tem webinar novo. Deixar isso aqui lá para vocês. Isso, sim. Suelen tem que fazer a inscrição, porque para você ter acesso ao Livestorm, você tem que estar inscrito. Então, toda aula precisa fazer uma por uma mesmo. Eu não tenho um único, não. Bom, então por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nossa aula hoje foi um pouquinho mais longa, né? Mas acho que foi super produtiva. Então,
Até a próxima semana. Então, próxima quarta-feira, a terceira aula da RSK Academy em português. Bom feriado, boa Páscoa e até semana que vem. Boa noite a todos.